sobre o livro Coraline, do autor Neil Gaiman. Eu conheci a Coraline através do filme, que é este filme aqui, que eu comprei para minha filha, porque ela pediu, ela tem 3 anos, e ela viu na livraria e acho que chamou a atenção a capa, e ela quis, compramos, e é aquele DVD que ela assiste 3, 4 vezes por dia ou até mais, né? Porque criança não se cansa, impressionante. E aí eu descobri que tinha um livro, né? Então eu não conhecia, gente, eu não sabia da existência de Coraline. E aí eu vi que tinha um livro, ele tá esgotado nas livrarias e eu achei essa versão aqui no iPad. Esse aqui, se eu não me engano, é da editora Rocco, mas eu não tenho certeza. A Coraline, com o pai e a mãe, se mudam para uma casa enorme, e só que assim, ela é dividida, digamos que por apartamentos. A parte de cima dessa casa mora um velho maluco, que é assim que a Coraline se refere a ele, como um velho maluco, que a profissão dele é treinar ratos para o circo. Porém, ele nunca deixou Coraline visualizar, né, assistir a esse treino. E na parte de baixo da casa, digamos que esse velho maluco, ele mora ali perto, meio que nos telhados, assim, tipo num sótão que fica assim no telhado. E tem 2 senhoras que elas eram atrizes na juventude, elas moram na parte de baixo da casa. E elas são muito bizarras, assim, gente, elas são muito estranhas, elas têm 2 cachorros, não, acho que são 3 cachorros, assim, bizarros. E todos os cachorros delas, os cachorros que já morreram, elas, como é que fala? Esqueci o nome. Que aí o animal fica inteirinho, eu esqueci o nome disso. Enfim, ficam todos numa prateleira, isso é uma coisa meio bizarra. Agora eu não sei se isso tem no livro ou isso é... Porque no filme eu sei que tem, agora no livro eu não me recordo. Mas enfim. E essas 2 mulheres, né, essas 2 senhoras, vivem ali na parte de baixo da casa e a Coraline mora ali na parte do meio. O pai e a mãe de Coraline, eles trabalham no computador, então eles trabalham muito, cada um tem um estúdio e eles ficam a maior parte do tempo trabalhando. E a Coraline, ela é aquela menina corajosa, aquela menina curiosa, e ela fica querendo atenção o tempo inteiro, e os pais não podem dar a atenção que realmente ela gostaria, porque eles precisam trabalhar. E chega um momento que o pai da Coraline fica tão irritado com ela que ele fala assim: por que você não conta quantas janelas tem na casa, quantas portas tem na casa, onde fica tal coisa, quantas cores azuis existem pela casa? E ela pergunta se ela pode entrar na sala de visitas. Porque essa sala de visitas a mãe dela meio que deixa trancada, porque ali dentro tem uma mobília que foi da avó, que então assim, é uma herança de família. E ela meio que deixa aquela parte da casa reservada para quando tiver algum evento especial e tudo mais. E o pai acho que meio que autoriza, não lembro agora se ele autoriza ou não, mas enfim, ela entra nessa sala e ela descobre que tem uma portinha. Existe uma portinha ali naquela sala. E ela vai até a mãe, insiste pra mãe que ela quer abrir aquela portinha e tudo mais. A mãe vai, consegue acha a chave daquela porta. Porém, após abrirem essa portinha, não existe absolutamente nada, e sim apenas uma parede de tijolos. Então, quando ele fica meio desanimada e tal, e ela sai para explorar o jardim e o terreno da casa. E nessa questão de ela explorar ali o terreno da casa e tudo mais, ela descobre um poço. Ela descobriu um poço. E numa das conversas com aquelas 2 senhoras, né, que moram na parte de baixo da casa, uma daquelas senhoras disse para Coraline ficar longe do poço. E elas leram também a borra de café para ela e falaram que ela estava em grande perigo. Só que a Coraline, claro, não deu muita atenção e ficou por isso mesmo. Ela também fez uma amizade com um gatinho preto, que ficava andando por ali. E além daquelas 2 senhoras terem dito para ela ficar longe do porão, aquele velho maluco disse a ela também, numa determinada situação, que ele tinha uma mensagem de um dos ratinhos para ela, que um dos ratinhos dizia para ela não entrar por aquela porta. E ele perguntou para a Coraline: você sabe do que se trata isso? E ela disse que não.
Nisso, se passaram 2 semanas que ela ficou ali explorando o jardim, o terreno da nova casa. Um belo dia, ela foi, abriu aquela portinha novamente e a parede de tijolos tinha sumido. Simplesmente desapareceu. E ela entrou por essa portinha, ela foi caminhando, é tipo um túnel. Ela foi caminhando por esse túnel e ela foi parar exatamente na sala de visitas, exatamente na própria casa dela. Só que essa outra casa, ela era diferente, ela era uma casa mais decorada, ela tinha assim uma casa mais familiar. Porque a Coraline, ela era uma menina assim muito de um gênio muito forte, muito teimosa, que ficava reclamando de tudo, da casa, do quarto dela, dos pais que só trabalhavam e não davam atenção, da comida que o pai e a mãe faziam assim meio que de última hora, ou que às vezes até compravam já comida pronta, porque a mãe não tinha tempo de ficar cozinhando. Então, assim, eles tinham uma vida bem turbulenta e a Coraline reclamava muito disso. Eles tinham pouco dinheiro também, então era somente o essencial. E a Coraline acabou entrando por essa portinha e viu que era a própria casa dela, porém uma casa mais decorada, e ela viu uma senhora na cozinha, uma mulher que era a mãe dela, praticamente a mãe dela. Porém, quando essa mulher se vira, ela tinha os olhos de botão, botões negros. E ela fala, não, você não é minha mãe. Ela fala assim, não, sim, eu sou sua mãe. Aí ela também conheceu o outro pai, ele também tinha os olhos de botão. E enfim, era uma família assim, perfeita, se não fosse por esses olhos. Nesse momento que ela chega, a mãe dela tá preparando comida, e tem a mesa farta, o quarto dela é todo enfeitado. É tudo aquilo que ela gostaria de ter, né, dentro da família dela. Aquela outra mãe, aquele outro pai, eram os pais que ela gostaria de ter. Porque ela podia meio que ter tudo e etc. Só que aí ela volta para casa dela, por esse mesmo túnel. Aí tem a mãe dela verdadeira, a mãe dela sai para comprar comida, ela volta por essa portinha e ali começa toda uma história. Acontece que a partir do momento que ela entrou, acho que pela segunda vez ou terceira vez por essa porta, ela nunca mais conseguiu encontrar os pais verdadeiros dela, os pais sumiram. E tudo leva a crer que quem sumiu com esses pais foi essa outra mãe. Então, quem ajuda a Coraline a reencontrar os pais é esse gatinho preto. E ele fala, chega um determinado momento da história que ele fala. Existe uma parte muito interessante no livro que a Coraline pergunta para esse gatinho se ele tem um nome. E ele responde o seguinte, não. Agora, vocês, pessoas, têm nomes. Isso é porque vocês não sabem quem vocês são. Nós sabemos quem somos, portanto, não precisamos de nomes. Eu fiquei pensando, gente, nessa frase um bom tempo, refletindo e várias coisas vieram na minha cabeça. Eu achei uma frase bem interessante. Porém, o gatinho, né, esse gato, ele informa para Coraline que essa outra mãe dela, ela gosta muito de jogar, de charadas. Então, a Coraline meio que propõe a ela um jogo, que seria um jogo de exploração. Porque tem um determinado momento da história que a Coraline fica muito rebelde, a Coraline quer voltar para casa dela, ela quer os pais dela de verdade, e essa outra mãe tranca ela dentro de um espelho. E dentro desse espelho existem 3 espíritos de 3 crianças que foram aprisionadas por ela. Então ela roubou a alma, a vida, né, o espírito dessas crianças. E as crianças falam para ela que ela precisa encontrar as almas deles, que estão em umas bolinhas, que seriam as 3 almas. Então a Coraline propõe para essa outra mãe que se ela encontrar as 3 almas das crianças, para ela em troca devolver os pais. E ela, ok, diz que sim, mas claro que não. E enfim, a Coraline sai à procura dessas 3 almas, ali começa o jogo de exploração dela, que é a parte mais emocionante da história do livro. Porque ela entra em um mundo assim totalmente psicodélico, de coisas fantasiosas mesmo, várias situações acontecem. E aí depois disso ela fica sabendo realmente quem é essa outra mãe. Então esse é o livro, não dá para contar muita coisa. É uma história infantil,
Mas é uma história que eu acho que, né, enfim, eu já tenho 34 anos e li essa história e eu amei, gente, eu adorei essa história. E o filme, ele é um pouquinho diferente. Por exemplo, no filme você tem um menino. No filme, a história é um pouco diferente, porque no filme você tem um menino logo no começo da história e esse menino não existe aqui no livro, tá? Esse menino não existe, é o gato preto que sempre vai dando todas as pistas, as dicas, que está sempre ao lado da Coraline. O final também é bem diferente do final do que é o filme, mas assim, gente, o filme é incrível e o livro é incrível. Eu recomendo tanto o filme quanto o livro, mas o livro ele tem uma... Enfim, gente, é uma história emocionante, é uma história assim que você lê super rápido. E eu amei, gente, 5 estrelas pra essa história. E sou muito fã de Coraline. Esse livro, ele lembra Alice nos Países das Maravilhas. Não tem como você não comparar por causa dessa questão da porta, que lembra muito aquele buraco de onde Alice cai. Parece que na época que esse livro foi lançado, todo mundo começou a comparar. Mas é aquilo, não tem como você não lembrar da Alice, porque em ambos você tem uma passagem, que na Alice seria um buraco, aqui uma porta, em que você entra para um mundo totalmente psicodélico, um mundo cheio de labirintos e de aventuras e fantasias malucas e não tem como não comparar, na minha opinião, na minha visão. Então, esse foi o vídeo da Coraline do Neil Gaiman. Leiam, é um livro espetacular, é um livro incrível. E eu espero que a minha filha, né, ela gosta tanto do filme, espero que, assim que ela aprender a ler, né, eu quero tentar achar um livro físico para que ela leia futuramente. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau!